Olá pessoal, tudo bom? Sou Humberto Botão, artista visual, estou como curador da exposição e a gente vai fazer uma visita mediada agora na exposição Conceito Alto. Mas primeiro a gente vai ter que entrar no Instagram, no feed da Círculos de Ideia. Quando a gente chegar lá, a gente vai clicar no link que tem na bio e vai te direcionar. E aqui nessa barra de rolagem a gente vai ter o tour virtual Conceito Alto, tá? Então a gente clica. Quando abrir, a gente vai estar com a exposição, né, a mostra uma primeira panorama da exposição. Tá? Mas antes de começarmos, eu quero fazer os agradecimentos, né, à incentivadora desse projeto, né, que sem ela a gente não teria condições e estruturas de executar, né, que a grande incentivadora desse projeto é o governo do estado através do Funcultura, que é um projeto que a gente aprovou e, juntamente com o governo do estado, queremos agradecer as prefeituras que estão apoiando também esse projeto do tour virtual, né, em exposição, que é a Prefeitura de Caruaru, a Prefeitura de Garanhuns, a Prefeitura de Arco Verde e a de Petrolina. Então, dado os meus agradecimentos, a gente vai iniciar agora nossa visita mediada. Clicando lá no tour virtual, vai abrir essa abertura aqui da página inicial, onde a gente vai ver em cima uma setinha, compartilhamento, vídeo, inclusive fotografias da própria exposição. À esquerda nós vamos ter algumas informações que é sobre a exposição, artista, o tutorial de navegação. Nós vamos também o Fale Conosco, nossa rede social, YouTube, visita guiada e também o nosso endereço, né, onde podemos ter acesso. Logo quando a gente clica em exposição, né, aqui a gente vem para a página inicial. Artista, a gente vai ter o nome dos nossos artistas que foram selecionados para esse trabalho. Eu já gostaria de fazer também referência a esses grandes nomes que foram selecionados para a exposição, que são os artistas Ed Bernardo, Jason Magnum, Humberto Botão, que sou eu, que vos fala, que faço o trabalho, parte desse projeto como curador, mas também como artista, Nissim Otília e Chivo Araújo, né? Então eu gostaria de começar ressaltando alguns pontos de introdução à exposição, né? A exposição ela é feita com 4 artistas ceramistas e um fotógrafo, né? O fotógrafo é Jason Magno e os demais como ceramistas são Ed Bernardo, eu, Nissinha e Chivo Araújo. Essa ideia ela surge a partir da necessidade de fazer um marco temporal do que os processos em que Caruaru, o Alto do Moura, passa dentro da forma de fazer o seu artesanato, a sua arte, né, voltado para as esculturas e as modelagens em barro, né? E aí nós pensamos que essa exposição ela seria já exatamente isso, esse marco de transição. Mas esse marco ele não pode ser descontextualizado, ele não pode ser deslocado no tempo e muito menos deixando de lado o que já foi construído até hoje, né? Então a exposição ela é feita com essas obras em cerâmica, que fazemos referência a esse trabalho dentro de uma cerâmica mais conceitual, né, com a impressão mais subjetiva, e também juntamente a esse trabalho em cerâmica, então nós temos 8 fotografias com painéis fazendo referência às artistas que trabalham com a pintura nas peças cerâmicas, né, principalmente nas cerâmicas mais tradicionais, que estão dialogando e dando continuidade ao que Mestre Vitalino produziu. E temos 4 caixas do tempo que acontece, a gente vai ver já, que são as caixas onde a gente vai fazer uma imersão a esse, como se fosse um túnel do tempo, né?
uma viagem para encontrar artistas que já não estão mais com a gente, mas que deram e constrói a história que Alto do Moura ainda é hoje, né? E artistas que ainda são vivos, né? E aí nós temos na Caixa do Tempo, e eu acho que a gente poderia começar esse tour a partir disso, a partir das fotografias, é uma sugestão, tá? Que aí a gente vai ter uma noção meio que cronológica da história a partir dessa produção fotográfica, tá? Nós vamos começar pela Caixa do Tempo. A primeira que a gente vai ver aqui à esquerda, essa, que é a de Marliette, que é um artista que trabalha com miniatura, um patrimônio do Estado, patrimônio cultural do Estado, uma grande referência, uma pedagoga de experiências, de muita história construída. Então a gente vai ver esse trabalho na fotografia de Marliette. Você pode fazer uma ampliação dessa imagem para vê-la com mais ênfase e propriedade, né? Nós vimos aqui a Caixa do Tempo de Jason, a primeira, né? E temos aí 4 ilhas, que são 5 trabalhos de cada artista. E aí na primeira ilha a gente vai ter a minha, que é de Humberto Botão, onde a gente tem um ícone de informação. Aí a gente tem uma release e uma mini bio, na verdade, sobre o meu trabalho, né? E quando nessas bolinhas aqui, quando a gente clica, a gente vai ter um carrossel de fotografias das obras com mais detalhe. A gente pode fazer uma ampliação, enfim, ela é bem interativa, que a gente pode aproveitar ao máximo cada trabalho e ver com mais detalhe, né? A gente pode circular aqui dentro do tour, isso. Vem a fotografia já com etiqueta, com nome, né, dos trabalhos. A gente vai circulando ainda. Aqui à esquerda a gente vai ver o painel, onde a gente tem um conceito sobre a exposição, né? Quem são os artistas envolvidos, o que é a exposição de maneira geral, né? Nós temos nossas marcas de parceiros, que a gente vai ver mais aqui na frente, né? Que é Caruaru, Garanhões, Arco Verde e Petrolina, e a Régua do Governo do Estado, né? Esse trabalho, essa ilha aqui, o artista ele tem, eu trabalho muito com uma introspecção, né? O meu trabalho é muito reflexivo e muito para dentro, né? Eu olho o entorno, mas eu sempre apresento algum tipo de intervenção de provocações, na verdade, na forma do fazer artístico. Então eu pensei que essa exposição caberia muito essa série que ela gera uma reflexão, né, da relação, que me chama muito a atenção, e até inclusive como pesquisa mesmo, como é trabalhado, como é a relação do barro, do artista e do observador, né, da pessoa que vai dar continuidade ao que o artista pensou juntamente e executou juntamente com esse barro, né? Porque diferente de outras matérias, é um organismo vivo, né? É uma matéria viva, né? O barro, a gente, além de tudo, trabalha com os elementos de terra, água, fogo, ar, o tempo, né? E as inquietações da relação, né, que existe no momento da produção artística, e mais especificamente nessa forma de fazer, né, de criar esse tipo de trabalho. Então aqui eu faço um recorte de 5 momentos, que é desde do encontro do artista com o barro, que ele vai utilizar para desenvolver suas peças, né, como ele
prepara a sua matéria-prima e, ao mesmo tempo, como ele se prepara para gerar o seu trabalho, né? Como isso é construído, essa relação entre criatura e criador, né? Isso também, quando ele passa permeado e atravessado por esse tempo, né? Que aí é sempre um processo, né, de preparação do barro, do fazer, do modelar, do esculpir, e depois isso deixar o processo de cura ou de seca, e depois isso é levado ao fogo, o fogo que tem que passar por um processo de aquecimento e de limpeza desse material, até então chegar na etapa de cerâmica, né? E aí, quando isso está finalizado, a partir da percepção do artista e também dessa obra, né, como é que isso se relaciona com o observador, né? Então, isso são questões que sempre me inquietaram, né, dentro disso. Mais à frente, a gente vai ver que aqui nós temos uma ficha técnica, né? Ficha técnica é essa que apresenta a exposição, quem são os envolvidos, né? A gente pode dar um cliquezinho aqui nesse tag, a gente vai ver com mais detalhe quais são as pessoas envolvidas. Você vai ver aí que são inúmeras mãos, né? Surge a partir de uma ideia, mas aí isso se contextualiza a partir de um projeto. Pronto, aqui nós temos a ficha técnica, né? Desde a curadoria, as secretarias, né, envolvidas na execução desse projeto, as prefeituras, mas aqui à esquerda a gente vai ver o texto curatorial, que ele é feito de forma compartilhada entre eu e a Amanda, que é a diretora da Círculos, e aí vocês vão ter uma imersão conceitual sobre a exposição. Podemos ampliar e ver ele com mais cautela. E aí eu uso dentro dessa texto um retorno a Mestre Galdino, que é um artista que historicamente ele fica na sua produção mais ilhado, diferente de Mestre Vitalino, contemporâneo inclusive de Mestre Vitalino. E aí, praticamente há quase 30 anos depois, esses artistas se reúnem e constroem uma nova forma de fazer e de produzir a sua cerâmica. Nós temos aqui na segunda caixa do tempo de Jason Magno, onde a gente vai ter uma foto de Jason que ele apresenta de forma muito forte essa questão da manualidade, né, o trabalho e a imagem de mestre Luiz Antônio. É um artista que a vida toda trabalhou no barro, cuidou e criou da sua família, e ele tem uma característica muito interessante, que ele olha o cotidiano a partir das tecnologias, né? Carro, máquina fotográfica, eletricidade, algo mais contemporâneo, né? Diferente daquele imaginário do Nordeste que a gente está acostumado. Aqui são as pinturas, como eu havia dito, os painéis, aqui da girafa, aqui do trio pé de serra, né? São elementos que a gente trouxe de forma muito mais forte a pintura utilizada nas peças aqui do Alto do Moura, referenciando esse trabalho. Na segunda ilha a gente vai ter o trabalho de Ed Bernardo, como artista de Recife, mas há muitos anos mora em Caruaru. Ele trabalha com pintura, né? Um grande criador. Ele tem um processo criativo bem interessante, onde ele retrata muito a relação dele com o mundo, né? Como ele vê esse mundo.
E dentro dos grandes diferenciais do trabalho de Ed Bernardo é o fato dele ter passado 4 anos, quase 4 anos, viajando pelo Nordeste em uma carroça de burro. Saiu aqui de Recife, do Marco Zero, e foi até o Maranhão, passando por todos os estados do Nordeste, até chegar ao Maranhão, e tudo isso vivendo da sua produção artística. Aqui nós temos ainda mais um painel, 2 painéis, né, fazendo referência ao saco, referência às bonecas. Então, apresentar, como a gente viu aqui, nós temos mais duas imagens nesses painéis. A do forró, né, um casal dançando, mais uma peça que faz referência a Lampião, né? Aqui mais à frente a gente vai ter a ilha, mais uma ilha, a de Nissim Otília, que ela é contemporânea de Mestre Galdino. Lembrando que aqui nós temos os ícones de informação, a gente vai ter acesso a ela, né? Tem um arroba da Mestre Nissim Otília, para quem quer conhecer mais sobre ela, sobre o trabalho dela, tá? Ela vale muito a pena, é uma grande artista. Todos que estão aqui, na verdade, eu tenho muito orgulho de estar partilhando desse espaço com eles. E aí a gente vê ainda Nissinha, que ela passa por todos os processos, né? Diferente de mim, de Bernardo, até mesmo de Chivo, que a gente vai ver já já. A gente já entra nesse universo dos conceitos, né, das subjetividades imprimida nas esculturas, né. Nissinha, ela faz o figurativo tradicional, voltado mais para a questão comercial, né. Nós temos aí as bonecas também. Ela além de grande artista, ela também é uma grande empreendedora aqui no Alto do Moura, e é algo que é extremamente importante, e todo o entorno se aproveita disso também, porque todos saem ganhando. E aí, uma das principais referências dela, né, assim como os dos demais que estão aqui, é Mestre Galdino, né? Como eu havia dito, nós bebemos na fonte de Mestre Galdino quase 30 anos depois. É meio que o Alto do Moura faz uma retratação histórica, né? Todo mundo trabalhava apenas a continuidade de Mestre Vitalino, logicamente porque gerava sustento, né? E sempre foi assim, até vinham as bonecas, e agora com esse segmento, né? Que nós estamos nos apropriando dessa forma de fazer, né? Que é uma cerâmica conceitual, uma cerâmica imaginária, né? Muito mais subjetiva. E ela traz temas do cotidiano dela, não do hoje, mas do passado. Ela também é uma excelente poetisa, então gera sempre contações de história, cada peça, seja peças como a de Chico Mendes, que tem um apelo mais comercial, a Comadre Florzinha, né, o Boi Cigano e tantos outros personagens que são narrados por ela nas suas histórias e nas suas poesias, né? Sempre o seu trabalho está envolvendo uma narrativa de algum momento de passagem da sua história, né? Mais à frente, aqui a gente vai ver mais uma caixa do tempo de Jason. Na terceira caixa do tempo, onde do lado temos mais 2 painéis de Jason, né? Que ele retrata o cotidiano da produção artística do Alto do Moura, mais detalhadamente em seus folclores. E aí a gente vai ver a terceira caixa do tempo, que é com o Mestre Galdino, né? Uma foto inclusive de Jason, né? Tirou dele e nos concedeu esse direito de uso, e a gente ficou muito feliz, né? Porque não poderia deixar de fora essa nossa referência do Alto do Moura, do fazer cerâmica, do fazer arte, né? E aí nós vamos chegar
na quarta ilha, que é a de Chivo Araújo, um artista que ele é bastante provocativo nas suas peças, que tem sempre temas voltados por questões de pautas de minorias, de ações sociopolíticas e folclórica, é um dos seus principais características do seu trabalho, e temas que ele aborda são a questão da relação do artista e a sociedade, assim como também provocações folclóricas a partir do seu personagem central, que é a Laúça, né? Nós vamos ver peças como a Resistência, e temos a peça Babau, Jericó e Lobisomens, que são temas mais folclóricos, né? Mas ao fundo nós vamos ter a peça Salve-me, né? Onde o artista ele fala sobre um apelo à sociedade em busca de valorização dos artistas. Nós temos também essa peça que aí ele traz como referência também o personagem central de muitos dos seus trabalhos, a Laúça, né? E aí nós temos aí o Boi da Macuca, né? Que é uma homenagem que ele faz a Zé. Trabalhos também que abordam questões mais esotéricas, místicas, né, onde ele traz um universo onde ele faz referência a esses mitos, né, e constrói uma narrativa onde ele junta essa relação do símbolo do corpo, né, do corpo homem, do corpo mulher, e dos animais, né, uma zoantropomorfo, né, que é um termo que é utilizado para a mistura dessas figuras humanas e animais. Nós vamos ter na quarta e última caixa do tempo uma imagem de Severino Vitalino, né, onde é apresentado aqui com muita propriedade um pouco do seu lugar de trabalho, seus pés. Isso é muito simbólico para a gente, enquanto Luiz Antônio está apresentando a mão, ele está apresentando a partir desse recorte o pé como algo fundamental nessa trajetória de vida, né? Essas 4 caixas do tempo, ela funcionam como os pilares para essa exposição, com artes tão subjetivas, tão diversas e tão contemporâneas, né? Tão múltiplas nas suas mais variadas formas e conceitos e ideias, né? Quase que rompendo a significância do objeto, trazendo mais o sentido da forma do que propriamente o objeto, né? E essas 4 caixas faz essa referência, né? Faz esse pilar de construção histórico para chegarmos onde estamos hoje. Isso não quer dizer de forma alguma que é algo melhor, mas que são processos de mudanças que acontecem no humano quanto ser histórico, né? Ser de transformação. Já ia esquecendo, mas aqui embaixo a gente tem uma setinha onde vocês vão ter acesso ao mesmo tour, agora de forma mais objetiva. Se você quer ir na ilha de Nicinha, na de Bernardo, até mesmo a minha, conhecer a caixa do tempo 1, 2, 3 e 4, você pode fazer isso por aqui também, tá? Por exemplo, quando você clica aqui, você vai direto para a caixa do tempo de Marliette, e aí você pode ter acesso diretamente à imagem que está lá dentro, né? Se quer ver a ilha de Humberto, ele já vai te direcionar para essa ilha de forma bem mais rápida, né? Você também tem a opção de ir pelas setas, né?
aqui. Você vai andando pelas setas e ela vai te direcionando, e aí pelo ícone vai te levando a todos os espaços da exposição, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa visita mediada. Nós temos muito mais conteúdos de projetos aprovados e projetos que foram, estão e serão executados lá no Instagram da gente, @Círculo de Ideia, ou até mesmo aqui pelo nosso YouTube, né, que nós estamos sempre apresentando algumas propostas de democratização e de inovação e de acesso aos processos artísticos, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha, segue a gente e vamos engrossar esse caldo para fazer mais cultura e mais arte por aí afora.